A grande realidade é que a maioria dos empreendedores não conhece seu cliente. A grande realidade é que talvez você aí agora não está conseguindo vender o teu produto ou o teu serviço porque você não sabe quem é o teu cliente, não sabe quais são as atividades que ele realiza diariamente e quais são as dificuldades que ele tem para que você possa encaixar a tua solução ali, naquele momento em que ele tem aquela dificuldade. Então, quer entender o que é isso? Vem comigo, fica aqui comigo, porque até o final você já vai ter aí exatamente uma figura real de quem é verdadeiramente esse teu cliente e já poder fazer as melhorias do teu produto para entregar o teu melhor, ok? Então vamos lá. Seguinte, uma coisa é, como é que você descobre o teu cliente? Como é que você sabe que realmente aquela solução é para o teu cliente? Porque muitas das vezes nós temos uma solução muito boa na mão, mas estamos vendendo para o cliente errado. Ou eu tenho um cliente ali ideal que eu quero atender, mas eu tenho uma solução ruim demais. Não atende e é a única solução que eu acredito que exista. Mas você, como empreendedor, você é uma usina de criação, de transformação, de tudo que você possa levar como o teu melhor para os teus clientes. Então, quer transformar isso tudo em algo muito real e específico? Você precisa descobrir quem é o teu cliente. E eu vou te mostrar em duas principais tarefas que ele realiza diariamente e que fazem todo sentido quando você vai criar uma solução, quando você vai desenvolver uma solução, quando você vai melhorar uma solução. Ok? Vamos lá? O que acontece? Primeira tarefa é que são as tarefas funcionais. O que é a tarefa funcional? É aquilo que o teu cliente realiza de fato ali. É aquilo que ele vai fazer. Então, exemplo, colocar quadro na parede. Então, quando eu falo para você, olha, eu preciso colocar um quadro na parede. Talvez você pense aí numa furadeira, talvez algumas pessoas que já utilizaram aquelas fitinhas falem, não, olha, usa aquela fitinha dupla face que você prega, não precisa fazer buraco na parede. Ou seja, o que verdadeiramente as pessoas querem não é buraco na parede, não é fitinha, elas querem o quê? Fixar um quadro na parede, colocar um quadro na parede. Então hoje nós temos várias opções, a furadeira, a fitinha, tem um ganchinho, tem um monte de coisa. Mas será que só fica nessas opções? Será que não tem outras opções? Sempre surgem novas opções. Né? E você não precisa criar a roda ou fazer algo totalmente disruptivo. Você só precisa entender o que verdadeiramente o teu cliente quer realizar. Então, qual é a tarefa que ele quer realizar? Colocar um quadro na parede. Qual é a tua solução? A tua solução talvez seja furar realmente a parede. Seja aquela pessoa que vai ou alugar uma furadeira, ou vender a furadeira, ou ser aquela pessoa que vai lá prestar o serviço e furar a parede. Mas, ao fazer isso, sempre tem ali outros problemas. Ou seja, eu furei a parede, sujei o chão. Ontem mesmo eu fiz esse serviço. Fui colocar aí uma cortina aqui em casa, e aí eu fui furar a parede. Eu comprei um negócio que parece uma sanfoninha, que a gente coloca assim na furadeira, e aí a sujeira fica ali. Só que boa parte, aquele pozinho ainda caiu no chão. Ou seja, será que só existe essa maneira de prender aquele varão da cortina? Então talvez existem outras maneiras. Já vim com aquela dupla face que aguenta, né, o peso da cortina. Então as empresas poderiam pensar, olha, uma cortina pesa de tantos quilos. Então a gente precisa ali de um fixador que não fure a parede, que a pessoa só, pum, colhe e está tudo certo. Pelo menos eu nunca vi isso, né? Então falando aqui com você agora, eu comecei a me lembrar disso aqui. Então eu quero furar a parede? Não. Eu quero sujar o chão? Não. Por quê? Porque no final a minha esposa me olhou, porque eu tinha esquecido de varrer o chão. Eu falei, ô amor, desculpa. Ou seja, você vai causando outros problemas. E aí, por conta de furar ali, eu vou precisar de um pano, eu vou precisar de um produto para limpar, eu vou precisar de tempo para fazer aquilo. Ou seja, está vendo que você precisa pensar todos esses passos que o cliente vai ter antes, durante e depois ao realizar a tarefa? Então, que tarefa é essa? Né? Você precisa entender quais são as atividades que o teu cliente realiza diariamente. Nesses exemplos você já consegue entender o seguinte:
você como empreendedor não pode mais ficar preso no óbvio ali de ou buraco na parede ou a fitinha, e sim pensar o que verdadeiramente meu cliente quer. Fixar o quadro na parede. Mas o que verdadeiramente ele quer ao fixar o quadro na parede? Aí vem as tarefas emocionais. Eu faço algo para receber um sentimento, para eu cumprir com os meus valores. E eu já venho falando aqui em alguns vídeos que valores são estados emocionais que fazem você fugir da dor ou buscar o prazer. Então, eu fixo um quadro na parede e eu estou buscando ali um prazer. Qual é o prazer que eu estou buscando? O que é isso que eu estou buscando? Então, você começa a perceber que o teu cliente ele sempre está buscando algo no final. Então, eu coloco o quadro na parede, por exemplo, eu coloquei lá a cortina no quarto do meu filho, fiz toda aquela sujeirada, aconteceu aquilo tudo. Ok, já tive alguns problemas que você aí como empreendedor que trabalha com isso já pode começar a pensar. Ok? E aí o que acontece? Eu queria o quê? Eu queria proteção para o meu filho. Proteção para o meu filho. Como assim proteção? Então, no meu ver, eu estou protegendo ele da luz de fora. Eu queria que ele também tivesse um sono mais confortável, porque a outra cortina tinha algumas aberturas, né? E entrava muita luz, então incomodava muito ele acordava mais cedo. Ou seja, o que eu queria? Conforto para o meu filho, eu queria proteção para o meu filho, eu queria um quarto mais escurinho, o outro deixava um pouquinho de luz entrando. Ou seja, tudo isso me gerou aí, no final, falar, uau, que massa, agora meu filho agora vai dormir bem. E foi o que aconteceu, ele já dormiu muito bem. Percebe aqui que tudo o que você faz, você não... O teu cliente, ele, inconscientemente, ele pode achar que ele está preso ali na consequência, ali, né, durante a caminhada de, eu ganhei dinheiro com essa solução que você me deu, é isso e aquilo, mas no final ele quer algo mais. Então, poucas pessoas têm a consciência de quais são os seus valores, tá? Mas você como empreendedor, você precisa entender como você vai buscar isso dos seus clientes. Então, perceba, quadro na parede, quem é o meu cliente? Então, o meu cliente é o Daniel. O que o Daniel está esperando colocando o quadro na parede? Um conforto, um design arrojado, percebe? Agilidade, ele quer sentir força naquele ambiente, ele quer ter uma frase impactante para motivá-lo todos os dias. Ou seja, no final mesmo, o que eu quero? Colocando um quadro na parede, que quadro é esse? Um quadro que tem uma frase impactante, que quando eu olho todos os dias, eu me sinta motivado. Olha só, então na hora que você entende isso, você já tem meio caminho andado. Ok? Fez sentido para você? Legal. Aí agora eu vou te ensinar 5 perguntinhas, já para você começar a entender o teu cliente de fato, quem é o teu cliente. E outra, abre a tua mente agora, para que você possa se permitir depois e falar, cara, realmente eu estava atingindo o cliente errado. Ou eu pego uma solução para atender esse cliente, ou eu mudo o meu cliente e, tipo assim, eu demito esse meu cliente e contrato o real cliente que eu quero atender. Vamos fazer essa analogia, tá bom? Então, só para você entender que as coisas precisam se encaixar. Na hora que você tem esse encaixe da tua solução com o mercado, você tem algo que gera renda, que gera resultado na vida das pessoas e que gera um monte de coisa. Ok? Então, quais são essas perguntas? Quais atividades os teus clientes estão tentando realizar? Então, faça essa pergunta. Qual atividade que o meu cliente está tentando realizar? Pega esse exemplo que eu te dei, estou tentando colocar uma cortina na parede. Ok? Simples assim. Eu quero fixar isso na parede. Lá, né? Então eu precisei medir, eu precisei fazer um monte de coisa. Então como é que você pode começar a pensar aí para que seja muito mais fácil, para que eu não perca tempo medindo, para que eu não perca tempo furando a parede. Eu estou até olhando ali, eu arranquei da outra parede, está até um buraco ali, porque na hora de arrancar saiu um pouco ali do reboco, vamos dizer. Ou seja, mas isso aconteceu. Percebe? Tudo que acontece na hora que eu estou realizando algo, muita coisa boa vai acontecer, mas
também no meio do caminho muita coisa que eu não queria que acontecesse vai acontecer também. Então, quais as atividades os teus clientes estão tentando realizar? A segunda pergunta é: quais tarefas funcionais você ajuda a realizar? Então, qual é a tarefa que você ajuda a realizar? Então, quais são as atividades que o teu cliente está tentando realizar e qual é aquilo que você ajuda a realizar? Tem ali um encaixe? Você consegue atender tudo isso que eu te falei? Ou você só é daquela pessoa que pega a furadeira, fura, coloca, mediu, vai embora, deixa tudo sujo? Percebe? Como é que você faz isso? Então, quais tarefas funcionais você ajuda o cliente a realizar? Faça até o final, entregue muito mais para o cliente. Faça com que ele perceba que ele não fez nada. Quem foi que fez foi você. Você que fez tudo por ele, para ele. Você pensou em tudo. É como se, caramba, cara, você me conhece mesmo, ó. Então você antecipa para que o teu cliente não sinta aquela dor. Terceiro, quais tarefas emocionais você ajuda a realizar? Olha só, lembra que eu falei que eu queria colocar ali a cortina para que protegesse meu filho da luz de fora, que meu filho dormisse melhor, que eu me sentisse ali, sabe, aquele pai herói presente, que está fazendo o melhor para o meu filho. Então são essas tarefas emocionais que eu, ao colocar a cortina, eu estava querendo atender. E também um reconhecimento da minha esposa. Foi a primeira coisa que eu fiz, parecia uma criança. Cheguei, amor, olha só aqui como é que tá, olha só que legal. Ela, meu Deus, tá linda, ela me abraçou. Isso é verdade realmente, entende? Nós somos seres emocionais. Não adianta você achar que teu cliente é objetivo, quer tudo para ontem, quer isso, quer aquilo. No final, realmente ele pode até querer, mas ele quer atender as emoções dele. Então, se ele quer tudo pronto, ele quer rapidez. Como é que você pode dar rapidez para ele? Eu também não queria perder meu tempo colocando a cortina. Percebe? Então, assim, quais tarefas emocionais você ajuda a realizar? Qual o significado e importância de cada tarefa? Então, você viu? Cada tarefa que eu realizei, eu precisei pegar a furadeira, colocar lá o negócio, medir lá, para ver se estava retinho, para ver se eu ia furar certinho. Então eu precisei pegar a fita métrica. Tudo isso foi um passo a passo que eu precisei fazer, e eu não sou especialista, e eu fiz do meu jeito, para que não ficasse torto, para que tudo se encaixasse, para que no final acontecesse tudo o que aconteceu. E aí o cliente fica se perguntando, cara, será que eu precisava realmente fazer isso? O que eu poderia fazer para não passar por essa etapa? Essa etapa é irrisória hoje. Hoje a gente já, com essa tecnologia, eu poderia estar evitando isso. Percebe? O teu cliente sempre está pensando em ganhar tempo. Então, o que você aqui, ó, qual o significado e importância de cada tarefa? Então, faça você mesmo cada etapa da tua solução e comece a sentir ali em você como se fosse o seu cliente, ok? E seja realista com você. Veja, cara, nessa etapa aqui aconteceu isso. É importante? O quanto é importante isso acontecer de 0 a 10? E pare de pensar assim, ó, cara, isso tem que acontecer, não tem como. Você se limita. Você se limita a encontrar talvez algo muito melhor e que dê muito mais rápido aquela emoção, aquele sentimento que o teu cliente está em busca. Ok? E, por último, em que contexto a tarefa é feita? Ou seja, em casa, no trabalho, você durante a ida do teu trabalho para casa, dentro do ônibus, dentro do trem, do metrô, do avião. Então, essa atividade, ela está sendo realizada onde? Então, por exemplo, eu coloquei a cortina na minha casa, mas eu poderia estar no meu escritório, percebe? Então, cada ambiente tem talvez um diferencial ali que você pode pensar. Como é que teu cliente pensa em diferentes ambientes? Talvez, se fosse no meu escritório, tendo pessoas ali, eu iria contratar uma pessoa. Porque eu estou no meu escritório, eu tenho que trabalhar, não posso parar, eu tenho que produzir. E eu ali furando a parede, talvez eu pense lá no meu emocional, olha só, tá vendo? Qual o significado de eu estar fazendo aquilo? Estou ganhando tempo ou estou perdendo tempo? Eu tenho que estar aqui dando exemplo, né, para as pessoas.
Então, olha só que louco que é. Você precisa pensar aonde que é realizada aquela tarefa, de que forma é realizado, dar o significado e importância de cada etapa daquela tarefa, de que forma está atendendo a pessoa emocionalmente, o que está fazendo sentido e se está atendendo realmente aquela proposta que a pessoa quer. Você aqui começa a gerar valor na vida do teu cliente de forma muito mais assertiva. Você é como se estivesse antecipando as dores do teu cliente, e aí você tem realmente algo que o teu cliente vai ter orgulho, vontade de pagar. Porque na verdade ele não está pagando por um produto ou serviço, ele está pagando para sentir verdadeiramente aquilo que ele está buscando, que nós falamos que é experiência. Então, por isso que as pessoas falam, eu vou fazer outros vídeos, mas já vou te dar aqui um spoiler, né? A questão da experiência. Nesse momento aqui que você fez isso, você já começa a pensar na experiência do teu cliente. Experiência está ligado muito às emoções, né? Como é que ele vai atender os valores dele, como é que ele vai sentir prazer realizando aquilo, percebe? E aí você começa a pensar fora da caixa, ok? Bom, seguinte, envia aqui para as pessoas que você conhece, envia para os empreendedores que você conhece, envie isso para os teus clientes, para que eles possam te ajudar a melhorar a tua solução. Envie isso para os teus familiares, para que eles façam o mesmo. E envie para as pessoas que você quer que elas melhorem os seus produtos ou serviços. Você tem ali uma pessoa que você sempre conta com ela para te ajudar a resolver um problema, mas só que você sempre está ali falando para ela, olha, me ajuda, cara, você não está entendendo o que eu faço, né? Você precisa entender o que eu faço. Passe esse vídeo para ela também, para que ela entenda aquilo que você precisa fazer, para que ela melhore a solução dela. Ok? Então, parabéns por ter ficado até o final, parabéns por ter aplicado e já comece hoje a ter resultado. Já faça essa mudança aí, essa transformação e entregue o melhor para o teu cliente. Tamo junto na jornada do empreendedor.